Cristina, se calhar essa ventoinha pode colocar aí, se der. Ok, essa, aquela, eu preciso de uma sauna mesmo. Dá jeito para perder. E aproveita alguém, eu sei que está muito calor aí, meus irmãos. Então, estas festas, elas tinham esse caráter específico. Israel e os judeus têm várias festas. Ainda hoje comemoram essas festas, até porque essas festas eram de caráter perpétuo. Mas nós vemos que essas eram específicas. A festa da Páscoa, por exemplo, que era o celebrar da saída do povo do Egito. Não é diferente da Páscoa que nós praticamos. Depois tinha a festa de Pentecostes, que era a festa que marcava o dar a lei ao Senhor, que o Senhor deu no Sinai. Então, tinha a Páscoa, que foi a saída do povo do Sinai, do Egito, e depois, 50 dias depois da Páscoa, depois da saída, Deus deu a lei a Moisés naquilo que depois foi comemorado pela festa de Pentecostes. E depois a festa dos tabernáculos, que representava os 40 anos em que o povo teve vivendo em tabernas, em cabanas no deserto. Apesar de hoje nós não celebrarmos nenhuma dessas festas, com exceção da Páscoa, mas não nos mesmos trâmites que os judeus celebram, o sentido dessas festas e os princípios pelos quais elas foram instruídas, elas são princípios importantes também para a fé cristã, né? Essas festas eram um momento, por exemplo, de conexão com a história, né? Com aquilo que eles tinham vivido no passado. Eu sei que a gente costuma dizer, né? Quem vive de passado é museu, não é? Mas nós somos fruto de algo que aconteceu no passado, né? Nós olhamos para a cruz como algo passado, que tem poder hoje na nossa vida, mas como algo que aconteceu há 2000 anos atrás. Né? Quando nós lemos a Bíblia, existem livros na Palavra do Senhor que são livros históricos. Né? Atos dos Apóstolos, por exemplo, no Novo Testamento, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, são livros, Josué, são livros de história, que nos fazem olhar para o passado. E a história, ela deve sim ser lembrada. E quando nós olhamos para trás, nós não nos lembramos só quem nos salvou, mas também nos lembramos o que é que nos fez cair, né? E isso muitas vezes é importante para que nós não vamos cair outra vez nos mesmos erros. O próprio ato da ceia que nós celebramos todo o primeiro domingo do mês é um ato cerimonial, né? Memorial também, que nos faz olhar para trás, né? Para ver o que é que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, né? O corpo que foi moído, partido, o sangue que foi derramado, né? Que está no pão e está no sumo de uva, mas também nos faz pensar no hoje, porque quando nós tomamos a ceia, o que é que Paulo diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é um ato que nos faz olhar para trás, nos faz olhar para hoje, mas também nos faz olhar para onde? Para o futuro. Porque ele diz que iríamos tomar essa ceia aqui até que tomaríamos todos juntos com ele lá no céu. Então nós vemos como esse olhar para trás nem sempre é negativo, né? E tem pessoas, né, que às vezes não entenderam que a história nos ensina muita coisa. A história nos ensina muita coisa. Tem pessoas que passam a vida caindo nos mesmos erros, né? Que não aprendem com o passado, não aprendem com as quedas. Irmãos, quem tem filhos pequenos aqui, ou quem não tem filhos, mas é filho, quando começa a andar de bicicleta e cai, normalmente o que é que nós dizemos para os nossos filhos? Olha, é cair que se aprende, não é? Só que às vezes nós não entendemos isso. E nós caímos às vezes em coisas que já passamos por elas e voltamos a cair nas mesmas coisas e errar nos mesmos erros, porque não estamos a olhar para o nosso passado e aprender com as nossas quedas. Tem caminhos na nossa vida que muitos de nós aqui já não precisavam de estar a passar hoje, mas não aprendeu com os erros do passado. Então continuamos caindo até aprender, se aprendermos, né? Muitas vezes, alguns de nós estão quebrando a cara porque está fazendo as mesmas coisas que já devia saber que não é para fazer. Né? Continua sofrendo, continua chorando, continua murmurando, mas enquanto você não mudar, nada vai mudar na sua vida. O que é que Jesus diz à igreja de Éfeso?
um conselho que é muito importante para nós. Jesus diz a uma igreja que era super ortodoxa, que fazia tudo certinho, mas Jesus disse assim, olha, lembra-te onde é que tu caíste. Então o olhar para trás é necessário. Estas festas ajudavam o povo a olhar para trás e a ver de onde que Deus os tinha tirado, os erros que eles tinham cometido e a necessidade de viver uma vida não caindo e não voltando a cometer os mesmos erros. Então talvez Deus está dizendo aqui a alguém, olha, lembra-te onde é que caíste, né? Lembra-te em qual momento é que as coisas mudaram. Lembra-te em qual momento é que tu perdeste o controle. Olha para trás, resolve o teu hoje e resolvendo o teu hoje, o teu amanhã vai ser diferente. Mas para isso às vezes você tem que olhar para trás. E também não podemos usar o passado como uma muleta ou uma alavanca para justificar a nossa falta de atitude, porque a gente vê tanto, é porque eu peco muito, é porque eu não tive oportunidade, porque eu não recebi amor, porque eu não tive um pai, porque eu fui abandonado. Irmãos, vamos deixar de viver na miséria do passado. Olhe para ele para aprender e não para continuar agarrado lá. Você pecou muito, peca muito, Jesus te perdoa. Há perdão em Jesus Cristo para a tua vida, né? A vida não te deu oportunidades, em Jesus você tem todas as oportunidades que você quiser. É simples assim. Você não recebeu amor, Deus te ama de uma maneira tal que Ele deu o seu único filho para morrer por ti. Teu pai foi muito ruim, hoje você tem um pai celestial, que é criador do universo, né? Você foi abandonado, olha a família que o Senhor te deu hoje. Então não vamos ficar olhando para o passado como essa âncora que nos aprisiona lá, mas vamos olhar para o passado como uma alavanca para aprender e não cometer os mesmos erros, não viver na mesma miséria e nos impulsionar a ter algo diferente de Deus para as nossas vidas. E cada uma dessas festas não era apenas uma celebração, né, dos momentos históricos, mas também era uma oportunidade para reviver as lições desses momentos, os erros que foram cometidos. As festas das peregrinações, né, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, elas eram também uma oportunidade de reunir o povo, onde os israelitas, os hebreus, eles se uniam em adoração a Deus, né? E essa prática reforçava a identidade da comunidade, a unidade do povo. Como é importante nós hoje voltarmos a isso. Como é importante nós hoje continuarmos vivendo essa comunhão. Como é importante nós estarmos juntos. Como é importante cada churrasco que nós fazemos. Irmãos, vocês às vezes acham que é só um churrasco. Mas é muito mais que um churrasco. Até o grupo das senhoras também já aprendeu, né? Glória a Deus por isso. E o tanto que é bom. E tanto que é bom, é muito mais do que a comida, é o estar junto ali, é o partilhar as histórias, é o partilhar as dificuldades. É isso que nós somos, um corpo unido, junto. Como é bom isso, como isso é tão importante. Como isso é tão importante. E como isso nos fortalece como igreja. Eu sei que nós fomos criados a ouvir uma frase que até eu já disse, que é assim, olha, a salvação é individual. Né? Quantos aqui já usaram essa frase? Todos já usamos essa frase, né? Eu mesmo já usei. E claro que essa frase, ela não é teologicamente errada. Ela não é. Romanos capítulo 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, ela não é errada. Mas, infelizmente, quando nós dizemos esta frase, nós estamos, de certa maneira, a nos descartar da nossa responsabilidade como representantes dessa salvação na vida do próximo. Então, às vezes, é mais fácil, no lugar de eu caminhar mais uma milha com a pessoa, eu dizer assim, olha, eu já fiz o que eu pude fazer, a salvação é individual, então não quero saber mais dele. Mas não existe isso. A salvação ela é individual, eu prefiro o termo a salvação é pessoal. Mas a nossa peregrinação espiritual neste mundo, o caminho que nós fazemos com Jesus é um caminho comunitário. E nada no Evangelho é individual, nada. Eu já falei aqui, o Pai é nosso, o pão é nosso, as falhas são nossas e o nosso relacionamento com Deus está completamente ligado ao nosso relacionamento com o próximo. Por isso nós somos membros de um corpo e não o corpo.
cada um de nós individualmente. E Jesus vem buscar aqueles que estiverem ligados no corpo. Individualismo e cristianismo não casa. Isolação e cristianismo não casa, não combina. Exclusão e cristianismo não combina. Ah não, pastor, mas eu já me feri demais com amizades na igreja, eu agora prefiro entrar mudo e sair calado. Alguns até acham que isso é maturidade, mas essa é a maneira infantil de lidar com os problemas. Isso é o que as crianças fazem. As crianças zangam-se e dizem, não falo mais contigo. E vão para o cantinho, fazem uma birra. Isso é uma maneira infantil de lidar com as coisas, faz birra. Só que depois de um tempo, a gente sempre volta e quebra a cara de novo. Então, como é que a gente faz isso? Nós temos que ser maduros com os nossos relacionamentos e aprender a gerir as nossas expectativas. Nós falámos sobre isso na segunda-feira passada. Não espere demais de ninguém e nem de si mesmo. E nem de si mesmo. Devemos ter os pés no chão em relação às pessoas e em relação a nós. Olha o que é que Paulo diz a Romanos. Romanos capítulo 12, verso 13 e 5. Diz assim. E Paulo, ele está entrando num assunto aqui que é sobre viver em comunidade. Romanos 12, verso 13 a 5 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quando muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, viver uma vida cristã é viver tendo consciência de que eu faço parte de uma comunidade cristã, né? E que você não pode ser alheio a essa comunidade. Você não pode ser alheio às necessidades dessa comunidade. Eu não estou falando das necessidades disto aqui, desse templo. Deus sustenta a sua igreja. Não é isso que eu estou falando, não estou falando de oferta, não estou falando nada disso. Mas eu estou falando das necessidades uns dos outros. Daquilo que cada um precisa. É isso que eu estou falando. Viver uma vida cristã, temos que ter consciência que fazemos parte de uma comunidade. E as festas traziam a oportunidade de o povo se reunir. Por isso que o povo de Deus é um povo animado, sim. É um povo alegre, é um povo festeiro, é um povo que não bebe, mas come, né? Costuma-se dizer. Nós não precisamos de beber. Nós não precisamos de estar agarrados. Nós não precisamos disso para ficarmos melhor, mais contentes ou menos contentes, porque a alegria do Senhor está em nós. Aquilo que o Senhor é, Ele está em nós. Então, isso era uma característica da igreja, é uma característica da igreja e era também um propósito dessas festas, né? A juntar a unidade e fortalecer a comunhão. E cada festa, ela oferece também a chance de refletir sobre as bênçãos recebidas e a necessidade de gratidão. Então, temos a questão de estarmos em conjunto, de estarmos unidos, temos o memorial daquilo que Deus já fez na nossa vida e temos a necessidade de sermos gratos a Deus. Hoje o Fernando tocou um hino aqui muito importante para nós. Graças dou, né? E como nós temos dificuldade, hoje vivemos num tempo em que nós vimos para a igreja com um propósito contrário àquilo para a qual a igreja foi formada, né? É um tempo em que a gente vem para a igreja pedir. A igreja se tornou uma casa de pedidos, né? Eu venho para a igreja sempre pedir algo. Eu venho pedir perdão pelos meus pecados da semana. Eu venho pedir que Deus abençoe a minha vida. Eu venho pedir que Deus me dê prosperidade, que me dê sucesso, que me dê um marido, que me dê uma esposa. A gente vem para a igreja hoje para pedir. E é claro, meus irmãos, que não é errado fazer pedidos, lógico que não. Mas será que nós precisamos de esperar pelas 5 da tarde de domingo para fazer? Será que nós temos que esperar pelo domingo à tarde para chegar aqui e dizer, Senhor, dá-me isso, Senhor, dá-me aquilo, eu preciso daquilo outro, e não sei o quê, e quero. Nós temos a semana toda para fazer isso. Você não precisa esperar pelo domingo. Paulo diz aos Efésios, capítulo 6, verso 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Claro que isso significa que também pode ser na igreja. Claro. Mas se nós vimos para a igreja, que é um tempo de adorarmos a Deus em coletividade,
trazendo somente as minhas necessidades, os meus anseios, então o culto passa a ser para mim e deixa de ser para Deus. Porque eu venho para aqui pensando em mim, e eu não devo vir para esse culto público pensando em mim, eu devo vir para aqui pensando em Deus. Por isso que o culto público hoje está como está. Deixou de apontar para Deus e começa a apontar para as pessoas e para as necessidades materiais e físicas das pessoas. E claro que você pode pedir a Deus, peça com força, peça com fé. Deus é poderoso para fazer na sua vida. Deus, nada é impossível para o Senhor. Mas tenha algo em mente. Deus sabe tudo o que você precisa antes de você abrir a boca. Então o que é que você tem que fazer? Agradeça mais e peça menos. Deixe as suas preocupações aos pés do Senhor e adora Ele por tudo que Ele é na tua vida, por tudo que Ele já fez. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O povo que mais nos representa na Bíblia não são os apóstolos. O povo que mais nos representa na Bíblia é o povo do deserto. Aquela ingratidão. Eles queriam água, Deus dava água. Eles queriam carne, Deus dava carne. Eles queriam pão, Deus mandava pão. Estava muito calor, né? Como hoje, e Deus mandava uma nuvem para fazer uma sombrinha. Estava muito frio à noite e Deus colocava uma coluna de fogo para proteger do frio. Mas atenção, pense numa coisa, meu irmão, minha irmã. Não é porque Deus dava as coisas que significava que Deus estava se agradando deles. Na realidade, Deus não estava abençoando o povo, Deus estava suportando o povo. E a Bíblia diz isso, Números capítulo 14, verso 26. Depois disso, disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando? Olha o desabafo de Deus. Até quando é que eu vou suportar essa congregação que murmura contra mim? Até quando? Olha o Salmo 95, 10. Durante 40 anos... Salmo 95, 10, é o Senhor falando na boca do salmista. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato e não conhecem os meus caminhos. Você já pensou nisso? Será que Deus está te abençoando ou está te suportando? Pensa nisso aí. As coisas estão acontecendo na minha vida, é o trabalhinho, a minha casinha, os filhos. Mas será que Deus está te abençoando ou está só te suportando? Porque já não aguenta tanta murmuração da tua parte. Porque a gente já viu. Porque não é porque Deus abençoou o povo lá no deserto que Deus estava se agradando deles. Né? Como é que Deus olha para ti? Como é que Deus olha para mim? Isso me inclui. A palavra que eu prego para vocês, ela bate em mim primeiro. Né? Então, como é que Deus olha para mim? Como alguém ingrato, murmurador ou como alguém grato? Será que nós estamos como aquele povo cobiçando os alhos e as cebolas do Egito e desprezando o leite e mel que Deus tem para as nossas vidas? Devemos ser gratos a Deus, meus irmãos. A vida que você leva hoje aqui na França, para muitos é o sonho de consumo. A vida que você tem hoje, para muitas pessoas queriam estar no seu lugar. E às vezes você diz assim: a minha vida é miserável, infeliz, sem sentido. É o sonho de consumo de muita gente a sua vida. Quantas pessoas hoje acordaram hoje sem nada para comer? Quantas pessoas hoje acordaram num corredor da morte, por exemplo? Quantas pessoas hoje não acordaram? E quantas pessoas hoje acordaram e ficaram viúvos? Ou viúvas? Quantas pessoas hoje acordaram e foi a última vez que viram os seus filhos, por exemplo? E quantos pais, né? E quantos filhos que não perderam os seus pais hoje? Estamos a falar de milhares de pessoas hoje. Então a vida que você tem, a vida que nós temos hoje, é o sonho de muita gente, meus irmãos. E nós somos muito ingratos. Nós somos muito ingratos. Seja grato por tudo aquilo que Deus já te deu, já fez na tua vida. E principalmente seja grato pela salvação que Ele te deu. Mas nós às vezes parece que a salvação não é algo tão importante. Parece que a salvação não é algo tão bom, não é? A gente quer algo agora, aqui, hoje. Então esse era o sentido das festas. Claro que hoje para a igreja não faz sentido a gente festejar as festas judaicas, né? Contudo, os valores
Porque eu sei que há igrejas que gostam de festejar Pentecostes, essas coisas, mas isso aí, cada um faz as maluquices que quiser, não é? Mas para hoje, para nós, não faz nenhum sentido. Mas os valores que elas transmitem, isso sim, são importantes para nós, né? Esse caráter memorial, didático, né? Porque nós aprendemos com a história, né? A comunhão e a gratidão deve ser o grande objetivo das nossas reuniões também. No texto que nós lemos no início, relata um desses momentos em que Jesus e a sua família subiam a Jerusalém, de Nazaré, para cumprir esse mandamento do Senhor, porque era um mandamento do Senhor para o povo judeu, que todos os anos, né, eles subissem para adorar na festa da Páscoa. E Lucas 2, verso 41, eu queria entrar no texto agora, diz assim: ora, anualmente iam os seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. É claro que esta Páscoa aqui, que Jesus comemorava com a sua família, ela não é a Páscoa que nós comemoramos, né? A Páscoa judaica, ela celebrava a libertação do povo da escravidão do Egito. Quando o Senhor enviou a 10ª praga, que seria a última praga antes da libertação, essa praga seria a morte dos primogênitos. Então o Senhor manda cada família matar um cordeiro, escorrer o seu sangue, passar o sangue nos umbrais da porta. Isto está lá em Êxodo capítulo 12. Assar o cordeiro, comer com ervas amargas e fermento. E quando o Senhor passasse pela terra do Egito, todas as casas marcadas pelo sangue do Senhor, pelo sangue do cordeiro, seriam poupadas, né? Então essa era a ordem do Senhor e isso era a Páscoa dos judeus. Mas isso nos diz algo para nós, não diz? Tem alguém aqui que tem as portas do seu coração marcadas pelo sangue de Jesus? Amém, não é? Então, mas será que Deus precisava de um lembrete para saber qual era a casa dos hebreus e qual é que era a casa dos egípcios? Claro que ele não sabia. Será que ele sabia ou não sabia? Sabia, né? Mas Deus estava só mostrando uma sombra daquilo que ele havia prometido a Adão, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, a serpente. E naquele tempo no Egito, Deus estava falando: olha, agora o sangue do cordeiro vai vos libertar da escravidão física e das garras de Faraó. Mas lá na frente, o meu próprio sangue, como cordeiro inocente, vai vos libertar da escravidão espiritual e das garras de Satanás, a antiga serpente. Então, por isso que quando João Batista viu Jesus, ele diz assim: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Ele não teve dúvidas. O sacrifício do cordeiro do Egito e a libertação era a Páscoa dos judeus. Mas hoje nós não celebramos essa mesma Páscoa, porque aquilo era uma sombra de algo que havia de vir. Hoje nós celebramos a morte, sacrifício e ressurreição de Jesus. E essa é a nossa Páscoa, segundo Paulo, 1 Coríntios 5:7. Mas Jesus, sendo judeu, ele viveu como um bom judeu. E ele praticou todos os preceitos da lei. No verso 42 diz assim, Lucas 2: quando ele atingiu os 12 anos de idade, subiu a Jerusalém segundo o costume da festa. Este é o único texto da Bíblia que relata a adolescência de Jesus. Porque o foco dos evangelistas, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, era falar do ministério de Jesus. E Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. Eu acho curioso hoje que se consagra pastores com 20 anos e missionários com 14 e presbíteros com 18, né? Vivemos numa época dos pregadores mirins, né? E quando eu digo isso, não quer dizer que uma criança não possa pregar. Por isso é que nós fazemos o culto infantil, né? E tem a sala das crianças, tem um momento para isso. Agora, a palavra diz que o obreiro ele deve ser aprovado. 1 Timóteo 3,10. Que o obreiro que seja primeiramente experimentado e, se aprovado, irrepreensível, e exerça o ministério. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Não pode ser novo convertido, para que não se ensoberbeça e caia em laço do diabo. Então, este exemplo, será que este exemplo de Jesus não serve para nós como igreja de hoje, que somos imitadores de Jesus? Porque se sem existir um relato de Jesus exercendo o ministério em criança, já é a bagunça que é, imagina se houvesse. Será que foi por acaso
que não existe um relato antes dos 30 anos. Mas existem pessoas que foram chamadas jovens. Existem. Chamado é uma coisa, exercer ministério é outra. José foi chamado com 17 anos, mas ele foi governador do Egito com 30. Davi foi chamado entre os 17 e os 20 anos, mas ele foi ser rei com 30 anos. Moisés foi chamado com 40. Né? Era a pessoa preparada, foi chamado? Não, ele sentiu o chamado com 40. Era a pessoa preparada para governar um povo, ele era príncipe do Egito. E príncipe do Egito, ainda que ele nunca chegasse a Faraó, ele era ensinado num cargo de liderança. Mas Deus disse, não é tempo. Vai esperar mais 40 anos. E aos 80 anos ele começa a liderar o povo. Então será que essas coisas não dizem nada para nós? E isso significa que as crianças e jovens não podem participar do culto? O meu sonho era ver esses jovens pregando aqui. A sério. Tinha o maior prazer em me sentar para ouvir um de vocês. A sério. Tinha o maior prazer em me sentar para louvar com eles tocando aqui. Tinha. Vendo eles estudando a Bíblia, orando, jejuando, sendo um exemplo para os mais velhos. Tinha o maior prazer nisso. A Bíblia fala jovens, um jovem pastor, mas que deveria ter uns 40 anos, mas a gente acha que o ser jovem de antes é como hoje, né? Isso é culpa dos filmes, né? Então Timóteo, que era um jovem, mas que tinha cerca de 40 anos, Paulo diz assim, olha, ninguém despreza a tua mocidade. Então realmente vocês jovens, vocês não podem ser desprezados. Vocês têm um papel importante na igreja. Vocês têm um papel importante neste país. Porque hoje nós não temos ninguém, ou temos pouca gente para poder traduzir aqui um culto em francês, por exemplo. Mas vocês são bilíngues já. Vocês podiam estar fazendo esse trabalho. Vocês podiam estar a ser usados por Deus para que pessoas possam ouvir o Evangelho na língua deles. Então eu tinha o maior prazer e tenho o maior prazer em ver os jovens ativos na obra do Senhor. Só quando Paulo diz assim, olha, ninguém despreza a tua mocidade, ele diz assim, olha, seja um exemplo para os fiéis. E aí já fica mais pesado para nós. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como era bom ver sede de Deus na vida dos nossos jovens. Como era bom. Né? Não só nos jovens, mas nos adultos também. Até que às vezes os adultos dão mais trabalho que os jovens. Isso é um facto também. Como é bonito ver uma criança que conhece a palavra do Senhor. Como é bonito ver um jovem que busca no Senhor o tempo certo para um namoro. Como é bonito ver uma jovem orando. Como é lindo ver um casal que se guardou um para o outro no casamento. Isso sim é ostentação hoje em dia. Isso sim é algo que a gente devia cultivar. É algo que vocês deviam viver. E hoje muitos jovens, infelizmente, eu não estou a dizer que são vocês, eu espero que não sejam vocês. Mas muitos jovens estão se aplicando naquilo que o mundo está oferecendo e se desleixando naquilo que a igreja tem para vocês. Isso é um facto. Isso é um facto. E no lugar de se dedicarem às coisas que realmente terão impacto positivo na vossa vida, às vezes estão se dedicando a coisas que têm um impacto positivo na vossa vida aqui. Mas e depois da vossa vida aqui? Como é que será? Então, pai, incentiva o seu filho a ser um conhecedor da palavra de Deus. Incentiva o seu filho a ser um homem e uma mulher de oração. Incentiva o seu filho a ser um homem de Deus. E isso será muito mais proveitoso do que qualquer doutoramento que eles possam ter. Mas ainda que isso seja bom para eles também, eles possam se formar e serem homens e mulheres de Deus, porque faz falta homens e mulheres de Deus em todas as áreas da sociedade. E os jovens, as crianças, adolescentes devem ter parte no corpo de Cristo, na igreja, devem. Mas doutrinar a igreja é trabalho dos anciões. Doutrinar a igreja é trabalho de pastores, de presbíteros. Né? E presbíteros não é essa miséria que a igreja tem inventado, não. Presbíteros é o ancião da igreja. E hoje nós vemos os presbíteros serem levantados com 19, 20 anos. A palavra presbítero significa ancião. Então nós vemos como que nós temos que voltar àquilo que a Bíblia manda fazer, àquilo que a Bíblia ensina. No capítulo 43, no verso 43 do capítulo 2, diz assim, terminados os dias da festa, eles foram para Jerusalém, festejaram a festa, Jesus tinha 12 anos, e terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem.
E pensando estar entre eles, entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Repara bem o que aconteceu, já estou terminando. Maria e José, eles sabiam quem era Jesus, né? Eles sabiam tudo aquilo que eles praticavam ali, apontava para o seu filho. Eles sabiam que Jesus restauraria o reino de Israel. Eles sabiam que Jesus era filho do Altíssimo. Eles sabiam que aquela profecia de Isaías capítulo 9, verso 6, era o filho deles. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eles sabiam que isso falava do filho deles. Eles sabiam que Maria era aquela virgem de Isaías capítulo 7, verso 14. Porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e se chamará Emanuel, Deus conosco. Só que naquela jornada religiosa, aquele que é o centro da religião é esquecido. Nessa jornada que eles fizeram de peregrinação, de ir para o templo, para o lugar da religião, o centro da religião foi esquecido. Isso é uma chamada de atenção para nós também. Porque estamos tão ocupados com as nossas rotinas religiosas e nos esquecemos de Jesus muitas vezes. Já imaginou isso? Que talvez nós nos esquecemos de Jesus no meio da nossa corrida por fazer tanta coisa na igreja? É como se eu preparasse uma pregação, mas esquecesse de Jesus. Eu podia até falar dele, mas eu não mostrava quem ele era, não apresentava a sua obra, ou nem sequer tinha apresentado o sermão diante dele primeiro, né? É como se eu preparasse um louvor, mas esquecesse que o louvor é para Jesus e não é para a igreja. É como se eu viesse para a igreja adorar a Deus, mas esquecer que eu venho aqui porque Jesus me salvou. E no meio dos nossos cultos, Jesus às vezes está ficando esquecido pelo caminho. Mas pastor, a igreja sempre está pregando Jesus, eu ouço sempre falar de Jesus. Sim, mas e o seu culto? O seu culto, Jesus está sendo esquecido, porque cada um aqui faz um culto e depois todos os nossos cultos em conjunto é a igreja, né? Jesus está sendo esquecido no seu culto que você presta a Ele, ou Jesus está fazendo parte dele? Porque Jesus é esquecido quando eu começo a dar importância a outras coisas. É a qualidade do louvor, é o conforto das cadeiras, é a roupa que eu vou usar, é a roupa que o outro está a usar, é a oferta que eu vou dar, é o serviço que eu vou prestar. Hoje teve alguém que me ligou e disse assim: ai pastor, hoje já tem muita gente lá e eu não vou. Então Jesus está sendo esquecido. Jesus está sendo esquecido. Então pensa se você não está praticando uma vida religiosa se esquecendo de Jesus. Claro que tudo que eu falei é importante o louvor ser agradável, é importante o conforto, era bom podermos ter um ar-condicionado, né? Se esse espaço fosse nosso, a gente pensaria nisso, né? Infelizmente não é, mas o mais importante é Jesus. Né? Então Maria e José, elas estão numa jornada religiosa, fazendo algo que eles acreditam que os aproxima de Deus, mas aquele que é o único caminho para Deus está esquecido. E quando eles percebem disso, eles vão procurar Jesus no meio do povo e no meio dos parentes. Assim como nós, alguns de nós fazemos isso também, porque como já perdemos Jesus há tanto tempo, estamos procurando nas pessoas uma razão para servir a Deus. E quando nós buscamos nas pessoas o que Jesus tem, nunca vamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Coisa muito triste é quando alguém deixa a igreja, deixa de servir a Deus por causa de pessoas, né? Mas são aqueles que estão procurando Jesus no lugar errado. Eu não vou à igreja porque as pessoas são más. E são mesmo. Mas não está errado, não. A pessoa é má, as pessoas são más mesmo. Quem disse isso é Jesus, não fui eu. O próprio Jesus diz: olha, não há ninguém bom, senão um que é Deus, está no céu. Então, se você não vem à igreja porque as pessoas são más, de qualquer lado que você for, as pessoas vão continuar sendo más, porque o ser humano é mau. E não sou eu que falo isso, é Jesus que falou. Então, reclama com Jesus. Né? Eu não congrego porque as pessoas não são de confiança. E não são mesmo. O próprio Deus falou isso através do profeta Jeremias 17, verso 5. Maldito o homem que confia no homem. Então, mas é porque você está procurando Jesus
através das pessoas. Não, tenha a sua experiência com Jesus, tenha a sua vida com Jesus, tenha a sua intimidade com Jesus, conheça você Jesus. Jó diz assim, eu antes conhecia-te porque ouvia falar, mas agora eu te conheço, agora eu sei quem tu és, né? Será que você pode dizer o mesmo? Você conhece Jesus porque a sua mãe já conhecia? Esse é o perigo das pessoas que nascem na igreja, né? Porque a mãe já conhecia, o fulano já conhecia e vive na igreja, mas nunca é crente. Nunca tem a experiência da conversão. Só cresceu dentro da igreja. Tenha as suas experiências com Jesus. Foi o que eu falei da Eloá. Ela um dia vai ter que tomar a decisão. A Maria, o Simão, vamos falar dos meus. A Maria, o Simão, a Maria um dia vai ter que se derramar aos pés do Senhor. O Simão um dia vai ter que se entregar a Deus. Não é porque eu sou pastor de uma igreja que ele vem atrelado na salvação comigo, né? Eles vão ter que ter experiências deles com Deus. E às vezes você está vivendo de experiências dos outros. Então você está buscando Jesus no lugar errado. Irmãos, nós não somos salvos porque somos bons ou confiáveis. Nós somos salvos porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. O próprio Jesus, ele diz, olha, não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E é disso que a igreja é composta, por pecadores arrependidos. Que buscam ser pessoas melhores, não é? Nós buscamos ser pessoas melhores a cada dia, mas erramos e falhamos. E aqueles que perdem Jesus na caminhada cristã correm o risco de começar a buscar nas pessoas a sua referência de fé, e não pode ser assim. Isso é perigoso. Isso vai elevar muita expectativa em relação às pessoas, e quanto maior a expectativa, maior é a desilusão. Lucas capítulo 2, verso 45, continua, diz, e não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os interrogava. Aqui está o segredo para aqueles que perderam Jesus no caminho. Voltar ao lugar de adoração. Foi isso que os pais deles fizeram. Talvez você não sente mais a presença de Deus, talvez você está fazendo as coisas para Deus no automático, está vindo ao culto no automático, fazendo essa rotina religiosa porque está habituado a fazer, porque sempre fez, fazendo as coisas para as pessoas verem. Talvez você já tenha perdido Jesus pelo caminho, mas a nossa palavra hoje é volta ao lugar de adoração. Volta a orar como orava antes. Volta a louvar como louvava antes. Volta a jejuar como jejuava antes. Volta a derramar lágrimas diante do Senhor como fazia antes. Dê uma sacudida na sua vida espiritual. O lugar de adoração, meus irmãos, não é templo. Hoje não é templo, não é Jerusalém, nem é Israel. Não se iluda com essas coisas. O lugar da adoração é uma atitude em direção a Deus, em espírito e em verdade. Esse é o lugar da adoração, onde ninguém vê, onde ninguém te avalia, onde não há palmas, onde não há palmadinhas nas costas. Esse é o lugar da adoração, e podem estar centenas de pessoas à volta, mas está só você e Deus. Aleluia, vamos ficar de pé. É nesse lugar de adoração que você vai sempre encontrar Jesus. É nesse lugar de adoração que Jesus vai estar sempre lá, te esperando de braços abertos. Aleluia. Talvez alguns de nós já perdemos Jesus na caminhada. Já perdemos Jesus nas rotinas, na pressão da vida religiosa, dos eventos, de vir para a igreja, almoça à pressa, toma um pequeno almoço lá em cima do almoço, depois do almoço às vezes nem tem fome ainda. Tudo isso para vir para a igreja e estar aqui, aquela pressa. E nessa caminhada toda a gente vai perdendo Jesus pelo caminho. Mas que a gente possa voltar ao lugar de adoração. Amém? Lucas capítulo 2, verso 47, termina assim até o 47, até o 49. E todos os que o viram, muito se admiravam da sua inteligência, das suas respostas, e logo os seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhes disse, filho, por que fizeste assim conosco? O teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. E ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Às vezes você questiona Deus, né? Às vezes nós questionamos Deus. Mas onde é que está Deus? Eu não sinto a sua presença. Por que é que isso aconteceu comigo? Parece que Deus me abandonou, né? Como os pais
chegaram perto de Jesus e falaram assim: olha, por que é que fizeste isso comigo? E Jesus disse: mas por que é que me procuram? Eu estou aqui. Eu estou na casa do Pai. Eu estou no lugar da adoração. Eu estou à distância de uma oração verdadeira, sincera e genuína. Não de algo mecânico, né? Essas orações que a gente faz aqui às vezes, que é mais, parece que é mais para as pessoas ouvirem do que oração verdadeiramente, né? Já repararam, quando a pessoa ora muda? A pessoa fala de um jeito, mas quando está a orar em frente às pessoas parece que muda o tom de voz. Isso é para quê? Para as pessoas verem que a gente ora bonito? Deus não está interessado nisso, não. Deus está interessado em orações sinceras. Em orações às vezes sem palavras, só com lágrimas, porque o Espírito Santo intercede por nós e leva os nossos pensamentos ao Senhor. Porque por muitas palavras bonitas que você diga, a Bíblia continua dizendo que você não sabe orar. E se não fosse o Espírito Santo a levar as suas orações, você pode falar cartaginês, chinês, alentejano, que nada vai chegar a Deus se não for sincero, com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Então, se você sente que perdeu Jesus no caminho, volte para o lugar da adoração e Ele vai estar lá de braços abertos para restaurar essa caminhada contigo. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Deus por esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga, noiva de Cristo. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Senhor, muito obrigado, ó Pai, por este culto. Eu te agradeço, ó Pai, por esta palavra. Senhor, que a gente não venha a perder o contacto com o Senhor. Que a gente não se venha a esquecer do Senhor. Nas nossas rotinas, nas nossas corridas, nessa vida agitada e atarefada, que o Senhor não deixe, que a gente não o deixe para trás. Em nome de Jesus. Que a gente possa buscá-lo em espírito e em verdade. Que a gente possa voltar para o lugar de adoração, para o lugar da busca, para o lugar das lágrimas, para o lugar de oração. Que a gente possa buscar o Senhor a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Levanta, Pai, homens e mulheres nesta igreja, com um compromisso com o Senhor. Levanta, Pai, os nossos jovens, ó Deus, como atalaias do Teu Evangelho desta nação. Vai dando força e ousadia, Senhor, para pregar a palavra. Vai guardando a mente e o coração contra todas as ciladas do inimigo, contra todas as seduções deste mundo perverso, deste mundo que quer destruir a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Guarda os nossos jovens, guarda as nossas crianças, ó Pai, guarda as famílias da Tua igreja, guarda os casamentos, ó Senhor, que haja unidade, que haja união, que haja amizade, ó Deus, que haja comunhão, aleluia. Que a Tua igreja seja uma igreja unida, seja uma igreja alicerçada na Tua palavra, seja uma igreja fiel a Ti, ó Deus, seja uma igreja que Te adora em espírito e em verdade. Seja uma igreja que Te coloca no lugar que o Senhor deve estar, no centro de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, ó Deus. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos, por estarem aqui conosco. Podemos juntos adorar o Senhor. Jovens, não fiquem zangados comigo. Meu desejo é ver-vos aqui à frente, pregando a palavra, né, anunciando o Evangelho, sendo luz nas vossas escolas, onde vocês estão. Esse é o meu desejo. O meu desejo é poder sentar e aprender com vocês. Isso era o meu desejo. Então eu acredito sim que há lugar para vocês na igreja. E acredito que a igreja pode vos dar esse lugar que vocês merecem. Mas sempre de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Irmãos, vamos estar terminando o nosso culto. Lembrando, amanhã temos o nosso culto de ensino. Culto é o nosso estudo bíblico às 20 horas, ok? É pelo Zoom. Quem quiser participar, peça o link. Se você está na nossa igreja e não está no grupo da igreja, diga que a gente arranja uma maneira de o link chegar a você. Para a semana nós temos culto de ceia, ok? Se você que está caminhando connosco, quer participar da membresia da igreja, fale connosco, né? Fale connosco, vamos criar esse laço um pouquinho mais profundo. E na realidade, se você é batizado, serve o Senhor, ama a Deus, você já faz parte já é um membro do corpo de Cristo, né? Mas se quiser caminhar aqui junto connosco, para a gente poder apresentar à comunidade, somos uma família, né? E quando a família recebe um novo membro, esse membro é apresentado diante da igreja, né? Então, se você está caminhando connosco e deseja isso, fale comigo. Se você perdeu Jesus e quer voltar para os caminhos do Senhor, também não vai embora sem tomar essa decisão hoje, ok? Não precisa vir aqui à frente, só precisa no seu coração dizer assim: Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos, ok? Se você precisa de ajuda para isso, fale comigo, a gente vai fazer uma oração com você depois do culto,
estamos aí para poder... O culto não é só esse momento, ok? A vida cristã não é só esse momento. Aceitar Jesus não é só nesse momento aqui, né? Então, fale connosco. Se você quer voltar para os caminhos do Senhor, se você quer tomar uma posição diante do Senhor, fale connosco, esteja nos procurando. Nós vamos estar ajudando, aconselhando nesse sentido também. Nós temos oração todos os dias, irmãos, das 5 da manhã às 6 da manhã, ok? Todos os dias, faça parte desse tempo também. Também o link é num grupo do WhatsApp, então tem que fazer parte desse grupo. Para quem está no grupo da igreja, existe o link de acesso ao grupo de oração na descrição do grupo da igreja. Quem não faz parte do grupo da igreja, eu acho que já deve fazer, né? Mas se não faz, por alguma razão que eu não sei porquê, procure saber e pertencer ao grupo para poder estar a par de tudo aquilo que a gente faz. Então, de segunda a sexta, oração das 5 às 6, estudo bíblico amanhã às 8 horas, temos culto em Monterro às sextas-feiras, ok? Sexta-feira, se você puder estar cooperando lá em Monterro, conhecer o espaço novo, estamos lá. E vamos fazer um culto de oração lá terça-feira. Terça-feira tem um culto de oração lá também, se quiserem participar aí. Eu sei que é longe, irmãos. Quando eu digo isso, ninguém se sinta obrigado a ir lá. Porque às vezes, agora eu vou porque o pastor falou, eu tenho que ir. Não, não. Vá do coração se quiser ir, se não quiser, amém. Ninguém se preocupa com isso, ok? Mas se puder estar colaborando lá, vai ser bênção, ok? O que é que temos mais de avisos? Não? Chama a Isabela aí para mim, a Isabela da Patrícia. Chama ela um pouquinho aí. Sueli Antoni. Vem aqui, Sueli. Vem aqui, Sueli. E a Márcia. A Marcilane e o Márcio. E o Felipe. Felipe, vem cá, Felipe. Felipe. Felipe, cuidado com o Brasil, Felipe. Amém. Vamos estar orando pela vida deles. Bem, bora. A Belinha, nós também vamos orar por ela. A Belinha, ela pegou um susto, né? Para toda a igreja. Mas o Papai do Céu foi muito bom, né? E curou ela. E graças a Deus está aqui andando firme e forte. E vamos estar orando também pela saúde dela, que o Senhor possa continuar a recuperação, porque ela ainda está a fazer tratamento, não é, Patrícia? Ela ainda está, durante mais um mês, não é? Amém. Mas vai ser o último mês desse tratamento, em nome de Jesus. E Johan, também vem aqui, Johanzinho. O Johan faz 1 ano. Hoje. O Anderson, onde é que está? O Anderson está aqui. Ele já está aqui em cima, também fez aniversário essa semana. 18 anos. Está na cara que ele está. E a Bia está lá na sala, né? Chama aí a Bia, vamos orar por ela também. Amém. Vamos estar orando. Irmão João, vem aqui orar pelos nossos irmãos que vão estar viajando. Também aqui pela Belinha. Belinha, você gostou lá do hospital? Gostou do hospital, não? Não, né? Você não gostou, não, né? Você não comeu bem lá? A comida era boa? A comida era boa? Eita! Já é uma novidade. Então vamos orar. O irmão João vai estar fazendo essa oração. Os irmãos que vão estar de viagem para... Você vai viajar também? Eita, benção. Vai para onde? Algarve. Vocês é chique, hein? Albufeira. Amém. Vamos orar por eles. Estenda vossas mãos para cá. Jesus abençoe os irmãos que estão viajando, que Jesus leve eles em paz, né, e traga eles em paz. Deus maravilhoso, Senhor, que estamos na Tua presença, Senhor. Apresentando a Ti os Teus servos que vai nesta viagem de férias. Pai querido, em nome de Jesus, por onde eles forem, eles passarem, que o Senhor venha estender a Tuas mãos, abençoá-los e guardá-los. O Senhor continua acampando os anjos do Senhor ao redor deles, Pai, guardando e protegendo de toda seta maligna. Pai querido, seja com eles nessa viagem, leve-os em paz e traga-os em paz, Papai. Que todos os objetivos que eles planejam fazer, que o Senhor venha abençoá-los e guardá-los na Tua presença e entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. E também apresentamos a Ti, Senhor, a saúde desta criança,
Cremos que ela já foi curada para a honra e glória do teu nome. Isso venha continuamente abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos vão fazer muita falta aí, né? É logo dois obreiros, hein? 2 casais de obreiro, né? Aguinaldo, tem que vai desfalcar o time aí. Amém? Vamos estar então terminando o nosso culto. Irmãos, muito obrigado aí. Esteja orando aí por nós, pela Igreja do Senhor. E muito obrigado pela presença aí da família e os amigos da Mariana e do Adivaldo. Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês nesta tarde. Que o Senhor possa ter falado também aos vossos corações, né? Deus abençoe também a vida da Eloá. E com muita saúde, muita força, tá? E os demais, não sei, tinha mais visitantes, as irmãs aqui também estão conosco hoje. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindas, tá bom? A casa do Senhor é a vossa casa. E mais alguém que estava conosco que eu não vi? Não, está tudo ok. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e entregamos, ó Pai, esse culto ao Senhor. Pai, obrigado por tudo que aconteceu, tudo que foi falado, tudo que foi louvado, pois sabemos que o Seu Santo Espírito está na direção da Tua Igreja. Pai, em nome de Jesus, guarda as nossas vidas nesta semana que vem pela frente, que a gente possa estar guardados no Senhor, alicerçados no Senhor, que a Sua palavra seja nosso guia, aquilo que, como diz a Tua palavra, luz e lâmpada para nós, nos iluminando, nos guiando, Pai, nos transformando a cada dia. Obrigado por tudo, abençoa, Pai, cada um que esteve aqui conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizemos amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe.